Olá, eu sou o Clayson, salve inscritos, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Eu não acompanhei o debate entre Olavo de Carvalho e Suplicy ao vivo, no horário eu estava dando aula, mas eu acabei de ver um material aqui que está sendo publicado na internet. Eu não sei se esse material vai ficar muito tempo no ar, mas vou deixar o link aqui para você. São dois vídeos, né? Um vídeo traz o debate completo, mas não está completo porque tem alguns cortes, e o outro vídeo traz somente as falas do Olavo de Carvalho. Eu acompanhei esses dois materiais, esse vídeo que ele diz que é completo, mas não é, e também o outro com as falas. Na verdade é a mesma coisa, mas eu estou deixando aí para você os links para você acompanhar. E qual que é o resumo, caso você não tenha acompanhado esse debate? O resumo do debate é o seguinte: não houve debate, não houve um confronto entre o Suplicy e o Olavo de Carvalho. Isso não aconteceu. O Olavo de Carvalho, ele me parece ser um cara até gente boa, um cara assim, aquele cara piadista, sorridente. Ele chegou lá de cara, já contou uma piada. Então ele me parece ser um cara, do ponto de vista do trato, me parece ser um cara bacana, me parece ser um cara legal pros amigos dele, pro pessoal que ele gosta e tal. O Suplicy eu já sei, eu já tenho certeza que é um cara gente boa demais, um cara muito bacana, um cara que é acessível a todos, que conversa com todo mundo, que tá aberto ao diálogo, ao debate, numa boa, um cara gente boa demais. Então eu imagino que os dois devam ter ali se entendido ali, como mais ou menos foi dito ali por um dos apresentadores, e não houve assim um embate. O embate que houve, para dizer que houve, foi uma resposta do Olavo a respeito da renda mínima, que é o projeto do Suplicy. Ele só falou sobre renda mínima e mal respondeu as perguntas das pessoas, falava sobre renda mínima o tempo todo. É um projeto que eu acho muito bacana, apoio esse projeto do Suplicy, mas o Olavo de Carvalho colocou uma questão que eu considero correta, e é uma indagação que eu tenho também, que é o lastro, né? Em outras palavras, ele não disse dessa forma, mas em outras palavras o Olavo falou: olha, o Suplicy, o projeto é muito bom, mas quem é que vai pagar esse troço? Né? E esse é realmente o desafio do renda mínima aí do Suplicy. Ele citou o exemplo do que está acontecendo na cidade, aliás, no estado do Alasca, um dos estados dos Estados Unidos, e falou também sobre a Finlândia, outros países que estão tentando adotar essa proposta da renda mínima, mas ainda falta falar muito sobre o que vai acontecer no Brasil e como que vai ter uma forma de financiar esse projeto aqui no Brasil. Então, nesse ponto, o Olavo de Carvalho falou corretamente, deu uma resposta correta. Fora isso, não houve embate entre os dois. A única questão que houve foi que, num dado momento, o Olavo de Carvalho falou que todos os petistas e os PSDBistas falam que as pessoas falam que, em relação a eles mesmos, que um é fascista, né? Que os petistas falam que todo mundo é fascista e tudo mais, e o próprio Suplicy diz que não, cara, eu não chamo as pessoas de fascista. De fato o Suplicy não faz isso mesmo, ele não tem esse perfil. E essa foi só uma das informações truncadas que o Olavo passou no debate. Ele foi um desastre nesse debate, só falou besteira, e uma das piores foi falar sobre a literatura no Brasil, né? Então ele declarou num dado momento assim que depois dos anos 80 não tem mais literatura no Brasil. Só que é o seguinte, aí sobraram duas pessoas, e aí você vai ver agora pelas palavras do Olavo de Carvalho quem é que sobrou, quem são essas duas pessoas que sobraram. Então, se morreu todo mundo, sobrou Alberto Mussa e eu. A minha avó me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Foi profético, quer dizer, morreu todo mundo, sobrou eu. E agora? E aí, como a afirmação dela, ele diz: olha, não há mais linguagem, não há mais condições de haver debate no Brasil, porque não há mais literatura, não se escreve mais nada, não temos mais gênios da literatura no Brasil, só eu e mais uma pessoa. Então não tem condições de haver um debate entre a direita e a esquerda por conta disso. Então é claro que nós vamos discordar, eu discordo completamente de você, Olavo. Eu quero dizer para você uma coisa, eu quero aproveitar esse vídeo que eu sei que muita gente vai vir aqui acessar para dar rage, para ficar dando dislike, mas eu quero mostrar aqui para você, para essas pessoas que estão aqui, alguns nomes da literatura, década de 80, década de 90, década de 70, esse período que você falou que não existiu literatura no Brasil. Vou citar alguns nomes para você, só de prosadores. Vou falar em ordem alfabética para você ver que não é bem assim do jeito que você está falando, e que são pessoas importantes sim na nossa literatura. Tem Antônio Torres, tem Dionísio da Silva, Domingos Pellegrini Júnior, Hilda Hilst, Inácio de Loyola Brandão, Ivan Ângelo, José Silvério Trevisan, Lia Luft, Luiz Fernando Veríssimo, Márcio Souza, Moacir Sclia, Marina Colasanti,
Lélida Pinhon, Roberto Drummond, Rubem Fonseca, Reinaldo Moraes, Silvano Santiago. E ainda tem muitos outros nomes, tem livros que foram lançados nessa época, Olavo, que são muito mais importantes e muito mais relevantes do que qualquer livro que você lançou, qualquer livro que você escreveu. Eu tenho aqui um livro do Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, que nem pode estar incluído nessa questão de literatura e tudo mais, mas esse livro aqui, esse aqui é a edição de número 70. Esse livro aqui tem muito mais relevância e foi lançado nessa época do que qualquer livro que você escreve. Esse livro aqui da década de 90, do nosso Manuel de Barros, né? O livro sobre nada, um livro desse aqui para mim é mais relevante do que qualquer livro que você escreveu, Olavo. Qualquer um. É claro que tem escritores que são novos escritores, eu vou até apresentar alguns que eu gosto muito, Daniel Pellizzari, por exemplo. Esse cara, o Amilcar, é um cara que fala sobre, vamos dizer, literatura fantástica, né? Você fala em poesia, tá aqui, ó, literatura da época que você fala que não existe literatura. Paulo Leminski. Esse aqui escreveu tantos livros nessa época, João Baldo Ribeiro, gênio. Aqui agora são os gênios, são os caras que eu considero gênios mesmo. Raduan Assar, gênio, para mim, gênio. Esse aqui está seguramente entre os 20 melhores escritores. É um fenômeno da década de 80, 90. É um cara que eu admiro bastante. Esse livro meu aqui tá amarelinho, eu comprei quase que no lançamento. É a primeira edição do Danado, né? Década de 80. Tá aqui, ó. Caio Fernando Abreu. Eu tenho até 2 livros dele. Eu tenho esse aqui e tem os livros que o pessoal pega e não devolve, né? Aliás, esse livro aqui do João Baldo Ribeiro é seu, Dito. Eu guardei ele aqui com carinho. Você pode vir pegar ele depois. Está guardado aqui. Bom, isso para falar de alguma coisa de relevância de literatura nessa época. E aí chega no momento principal do debate, momento em que uma aluna vai fazer uma pergunta ao Olavo de Carvalho muito importante e muito pertinente. Ela coloca um dado real, um dado que é real, e confronta com um dado ilusório do Olavo de Carvalho. E diz, olha, a gente precisa colocar aqui um pouco de realidade nessa história. E ela é aplaudida com isso, inclusive depois o próprio apresentador ou algum lá da mesa diz, olha, as evidências científicas devem ser levadas em consideração em um ambiente como esse aqui, que é um ambiente acadêmico. E realmente ali naquele momento a gente percebe o quão é difícil, quase que impossível, inserir o Olavo dentro de um ambiente acadêmico, dentro de uma proposta em que há realmente algo minimamente científico, minimamente plausível, minimamente dentro da realidade. Com isso eu encerro o vídeo. Eu quero encerrar o vídeo com essa pergunta, quero que você preste atenção na pergunta, como que ela elaborou essa pergunta, trazendo o dado real. Quero que você veja as palmas no final e, inclusive, a argumentação daquele que estava na mesa sobre a pergunta que ela fez. Acho que com isso o Olavo de Carvalho é colocado no lugar dele. Ele é um comentarista que pega informações dos sites americanos, dos canais americanos e passa aqui para o Brasil travestido de uma certa intelectualidade. Ele encerra dizendo que nós temos que cuidar dos intelectuais. Ele só não teve tempo para dizer que não, mas no Brasil só temos um intelectual, que sou eu. Esse sou eu, o único intelectual do Brasil. Não tem jeito. Lave sua alma e veja que maravilha. Comemore o Olavo sendo confrontado com a realidade. Comemore. A minha pergunta para o senhor Olavo de Carvalho eu fiquei muito impressionada com esse dado de 80% de analfabetismo funcional entre formandos. Eu fui olhar o estudo de 2015 do Instituto Paulo Montenegro, que faz o estudo anual sobre analfabetismo funcional no Brasil, e o dado que eles estão apresentando é de 99% de formandos de ensino superior alfabetizados funcionalmente e 71% das pessoas que entram no ensino superior alfabetizadas funcionalmente. A minha dúvida é, de onde vem esse dado? Tá. Porque eu acho que essa discussão precisa ser embasada em algum nível de realidade. Tá. Com certeza. A evidência científica é sempre importante. Agradecemos a pergunta. Porque eu acho que essa discussão precisa ser embasada em algum nível de realidade. Tá. Com certeza. A evidência científica é sempre importante. Agradecemos. Eu sou astrônomo. Vocês precisam acreditar em mim.
princípio ao fim.